Shalom a todos que estiverem nos assistindo nesta hora, que vão nos assistir no futuro. Graça e paz vos sejam multiplicados. Quero nesta noite compartilhar com a igreja uma palavra que não é como se diz, uma palavra para os ímpios, para os não cristãos, porque para o não cristão, para o ímpio, ele precisa nascer de novo, ele precisa crer em Jesus, precisa entregar sua vida para Jesus, então ele precisa passar por um processo, e após passar por esse processo de conversão na sua vida, ele precisa ouvir muitas coisas. Então esta palavra que quero compartilhar, ela é para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que estão caminhando neste caminho que leva para o céu, que já estão comprometidos com Cristo e que estão caminhando para a eternidade. 3 características de um discípulo de Jesus que vai entrar na eternidade e que precisa ter essas 3 características. Então eu quero compartilhar com os irmãos que esta palavra eu não, vamos dizer assim, eu não pesquisei, eu não criei para mim, ou melhor, perdão, para os outros. Ela foi criada, como assim, ela foi pesquisada, eu meditei nela para mim mesmo, porque ao passar por uma situação, eu meditei nessa palavra. Ao passar por uma situação difícil, eu comecei a meditar nessa palavra. Então, mesmo eu estando compartilhando com a igreja, eu quero dizer para os irmãos que esta palavra, ela foi meditada, eu meditei para mim, para a minha vida. É como se eu a fizesse tão somente para a minha vida, tão somente para mim. E quero assim compartilhar em segunda instância com o irmão, com a irmã que estiveram nos assistindo nesta hora. Então, ela surgiu de uma necessidade, por uma situação que eu estava vivendo, que eu estava passando. Então, eu comecei a pensar, a meditar na necessidade de eu ter mansidão, prudência e humildade. 3 coisas básicas, essenciais, vitais para a minha vida espiritual, para que eu entre no céu. Para mim, mansidão, prudência e humildade. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, primeiramente, 10:16. E na composição dessas 3 características, mansidão, prudência e humildade, eu quero colocá-la como que num prato, como se fosse arroz, feijão e carne. E há pessoas que misturam a sua comida, seu alimento no prato. E eu quero então figurativamente colocar essas 3 coisas como se fossem 3 alimentos num prato e vou comê-las. Isto é,
quando eu estiver tratando agora desse assunto, eu vou estar comendo ela simultaneamente. Isto é, eu não quero seguir aqui uma linha exata, indo, por exemplo, de mansidão para a prudência, para a humildade. Não, eu quero que cruzar estas três características simultaneamente, como quando eu estou comendo um prato de comida, que eu misturo ali o arroz, o feijão, o guisado, muitas vezes a carne, a salada, e vou comendo aleatoriamente. E lá na minha boca, no meu paladar, ora eu sinto o gosto de uma coisa, ora eu sinto o gosto de outra. Ou eu sinto um gosto, um sabor das duas ou três alimentos que eu misturei. Então, a mansidão, a prudência e a humildade, nós vamos tratar dela da mesma forma, como servindo um prato de alimento com três alimentos, os quais eu misturo no prato ou misturo na minha boca e então começo a comer. E eu quero começar por Mateus, versículo 10, versículo 16, a tratar desse assunto, que é mansidão, prudência e humildade. Mateus 10, 16. Diz assim: eu o estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Em outras traduções está escrito assim: portanto, sejam manso como as pombas e prudente como as serpentes. Então eu quero tratar aqui, diferente dessa tradução, trocar a palavra astuto por prudência, porque me parece mais adequado a expressão prudência em relação à expressão astúcia. Então Jesus disse que estaria nos enviando para o meio de lobos, e de fato esta era a situação que eu estava, vamos dizer assim, trabalhando na minha mente. A situação, o fato de nós estarmos, de eu estar no meio de lobos, no meio de serpentes. Então, eu estava ali pensando sobre essa questão quando eu percebi que eu precisava de Deus, a mansidão e a prudência, e para completar a humildade, para vencer no meio dos lobos. Nós estamos no meio de uma sociedade corrupta, estamos vivendo no meio de uma sociedade onde há lobos, onde há serpentes, e onde eu preciso andar de uma forma muito especial, porque não é fácil andar no meio de lobos, como Jesus disse que ele estaria nos enviando para o meio de lobos. Como se livrar dos lobos? Como viver no meio dos lobos, no meio das serpentes? Como conviver com esse ambiente e chegar no céu e estar preparado para o grande dia do Senhor, para o dia do arrebatamento? Para nós é o dia mais especial da nossa vida, o grande dia do Senhor, o dia do arrebatamento das nossas almas. Estamos caminhando para isso, estamos nos esforçando para isso.
Então, Jesus disse que nos enviaria para o meio de serpentes e nos enviaria para o meio de lobos, e que nós deveríamos ser manso como as pombas e prudente como as serpentes. Então, Jesus, para explicar como uma parábola, e eu, como a minha memória ela é muito visual e pouco auditiva, para mim fica mais fácil entender as coisas vendo uma explicação como essa que Jesus comparou a mansidão com as características da pomba, comparou a prudência com as características da serpente e da cobra, e comparou a humildade com as características da criança de peito, da criança de colo. Então, para que a gente consiga entender, assimilar, Jesus na sua simplicidade, na sua magnífica simplicidade e sabedoria suprema, ele coloca a pomba para explicar que eu tenho que ser manso como ela. Eu tenho que ter a mansidão das pombas. Então eu preciso olhar para as pombas, eu preciso observá-las. Você já parou para observar as pombas? Você já parou para observar a serpente com a característica da prudência que ela tem? Você já observou uma criança? Então, para que nós entendamos a mansidão, a prudência e a humildade, é necessário que nós observemos as pombas, que nós observemos as serpentes e observemos as crianças de colo, as crianças de peito. Dessas três, vamos dizer assim, da pomba, da serpente e da criança, nós tiramos três lições, que é a lição que Jesus quis nos passar e quer nos passar, para que nós entendamos a necessidade de sermos mansos, prudentes e humildes, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Esta é a razão por que Jesus trouxe o ensino, para nos preparar para entrar no reino dos céus. Então, nós precisamos dessas três características em nós, para que, estando no meio dos lobos, nós consigamos sobreviver aos ataques, às pressões que surgem aos conflitos que surgem nesse ambiente hostil e demoníaco. Nós vemos em Mateus 5,5 que os mansos herdarão a terra. Mateus 5,5, a palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Na outra tradução diz: os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Os mansos. Está escrito que os mansos herdarão a terra. Aqui em Mateus 5,5 na NVI diz que bem-aventurados os humildes. O humilde é uma pessoa mansa, pois eles receberão a terra por herança. E a Bíblia também diz em Números 12:3 que Moisés, o servo do Senhor, era o homem mais manso naquele período. Antes de Jesus vir, ele era o homem mais manso da face da terra. É surpreendente essa descrição a respeito de Moisés. Em Números 12:3,
Números 12, 13. Por que para mim essa referência, essa observação que as Escrituras trazem a respeito de Moisés era tão importante para mim? Porque a mansidão, ela é muito importante, extremamente importante na vida do crente, na vida do discípulo. Ela é fundamental no discípulo. Diz assim, no 12:13, assim: ora, Moisés era um homem muito paciente. Nessa NVI diz que ele era muito paciente, mas em outra tradução diz que Moisés era muito manso, ou muito paciente. E aqui nessa tradução diz que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Só uma outra pessoa suplantou, vamos assim, ganhou nesse quesito de Moisés, somente Jesus. Moisés foi o homem mais manso, depois do nosso Senhor Jesus, que as Escrituras trazem à luz. Moisés foi o homem mais manso de todos os homens. E eu desejo ser um homem manso. Eu creio que essa mansidão que Moisés tinha, ela veio de Deus, ela veio pelo Espírito de Deus, ela veio como uma unção dos céus. Porque é difícil para o coração humano, para o homem terreno, carnal, o homem pecador, ser um homem manso. É muito difícil. Então, a característica da mansidão no homem caído, no homem pecador, ela é extremamente difícil do homem pecador manifestá-la. Então, para mim, Moisés é um exemplo lindo de um homem manso. E eu desejo essa mansidão. Desejo que o Espírito Santo produza essa mansidão em mim, como produziu em Moisés. Desejo que o Espírito Santo produza essa mansidão na sua vida, na minha vida. Eu desejo muito. Então, é necessário que sejamos mansos. É necessário que sejamos prudentes. Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17. Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17. Diz assim, numa tradução diz assim: vede prudentemente como andais. Na NVI diz: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O insensato, ele é o oposto do prudente. Então, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, primeiro Jesus diz que nos envia para o meio de lobos. E aqui a palavra fala em Efésios que os dias são maus. E é esses dias maus que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo dias maus, aonde eu preciso ser manso, aonde eu preciso ser prudente no meio dos lobos. E ele continua dizendo assim: portanto, não sejam insensatos, isto é, não sejam imprudentes,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, eu preciso ver, como diz lá na outra tradução, vede prudentemente como andais. Eu preciso viver uma vida com prudência e em prudência. E para isso eu preciso observar a cobra, o comportamento dela. Eu não gosto de olhar as cobras. Tenho uma aversão à cobra, mas mesmo assim eu devo olhá-las, devo observá-las. Não gosto muito de olhar para elas, mas me impressiona como ela se movimenta lentamente, como a cobra observa, percebe tudo à sua volta, e o movimento dela é muito suave, muito lento, isto é, quase imperceptível a sua movimentação, de forma que um animalzinho, ela consegue se aproximar do animal que ela quer pegá-la, de uma forma tão lenta, com tanta prudência nos seus movimentos, que ela consegue se aproximar do animal ao qual ela quer caçar. E ela precisa ter uma distância entre ela e o animal para dar o bote e apanhar o animal. Então ela precisa se aproximar desse animal até o ponto que ela consegue se lançar para pegar esse animalzinho. Então é surpreendentemente, ou melhor, é surpreendente como a cobra se desloca na sua leveza e ela se aproxima da presa com tanta prudência. E eu preciso então ter uma vida de prudência no meio dos lobos, no mundo aí fora, entre as pessoas. Eu tenho que ter uma vida com muita prudência, semelhante às cobras. Então, eu preciso observá-las muito, as cobras, para ver como elas são prudentes e aprender com elas essa prudência. Foi isso que Jesus disse, que eu deveria ser prudente como as cobras. Como as cobras. Mas se eu não sei como é que é a prudência de uma cobra, se eu não observo ela, como é que eu vou saber como é essa prudência? Como é que eu vou imitá-la? Eu preciso imitar a cobra na sua prudência. A cobra me ensina a prudência. Ela é terrível, ela é mortífera, mas ela ensina a prudência ao homem. É algo impressionante, me impressiona quando eu vejo a cobra se deslocando, me dá medo do movimento dela. Só de ver ela se deslocando, da forma com que ela se desloca, já me dá medo. Pela capacidade que ela tem de se deslocar com prudência e com astúcia. Na minha tradução está escrito astúcia, astuto como a serpente. Mas é muito difícil para nós agora trabalharmos a palavra astúcia para nós cristãos. É muito difícil eu trabalhar essa palavra, o sentido dela, trazendo para o positivo. É muito difícil fazer esse câmbio, essa mudança de astuto para uma astúcia positiva. É muito difícil. Então eu vou ficar com a prudência. Mas creio que Jesus também estava fazendo uma referência à capacidade da cobra de observação, de astúcia e de prudência. Jó capítulo 1, versículo 8,
diz que Jó, ele era temente a Deus e que se desviava do mal. E esse desviar-se do mal quer dizer prudência. Então Jó, ele era um homem que temia Deus e ele se desviava do mal. Então, a Bíblia diz que o prudente, ele vê o mal e corta caminho, ele não segue adiante. Esse é o prudente. O prudente vê uma situação, vê um conflito na frente, vê um desastre logo mais na frente, vê vamos dizer, uma arapuca, como se diz, quando eles preparam para pegar animais, preparam ciladas para pegar animais. Então, o prudente, ele vê aquela situação e ele se desvia daquela situação e vai para o lado, e então se desvia, passa pelo lado. E aqui Jó diz assim que Jó, ele temia Deus e que se desviava do mal. Esse desviar-se do mal quer dizer, Jó era temente a Deus e era muito prudente. Jó era muito prudente, isto é, ele se desviava. O mal estava aqui, ele se desviava. Então, ele percebia o mal, ele tinha a prudência da serpente, ele percebia o mal e ele então se desviava, contornava o mal, não seguia à frente, não seguia adiante. Então, ser prudente é eu observar a situação na frente, é eu olhar mais na frente. A gente precisa ser muito prudente no trânsito, por exemplo, se exige muita prudência no trânsito. Então eu preciso fazer uma leitura de uma situação mais na frente e aí se desviar dessa situação antes que eu chegue nela. Então isso é prudência. Então Jesus diz que eu deveria ser prudente no meio dos cães, dos lobos. Eu deveria agir com muita prudência, prudência de serpente, para conseguir se livrar dos lobos. Então a situação pela qual eu estava passando tinha relação com essa orientação de Jesus. Então Jó era muito prudente. Então eu preciso ser prudente, eu preciso ser manso para sobreviver no meio dos lobos, e eu preciso ser humilde para sobreviver no meio dos lobos e também para entrar no céu. Mateus 18, 2 a 4. Diz assim, Jesus estava falando aqui, e ele disse algo muito forte, muito forte, Jesus aqui está sendo muito severo, taxativo, irresoluto. A palavra de Jesus aqui é extremamente cortante, profundamente cortante, como uma espada, ou mais que uma espada de dois gumes. Jesus diz algo para nós que é fundamental para a nossa vida cristã, é fundamental para entrarmos no reino dos céus. Ele diz, Mateus 18, 2 a 4, assim: chamando uma criança,
colocou-a no meio deles e disse, isso porque havia tido uma discussão entre eles sobre quem era o maior. Então Jesus pega uma criança, traz para o meio deles, coloca no colo essa criança, aí que eu aprendo com essa figura, Jesus ensina os discípulos de uma forma figurada, e eu aprendo muito dessa forma, a forma figurada, visivelmente, olhando, eu aprendo muito assim. Então Jesus disse, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Meu Deus, que palavra dura! Que palavra dura! Portanto, disse Jesus, quem se faz humilde, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então Jesus estava dizendo que eu deveria aprender, eu deveria me tornar humilde como uma criança. Então, eu devo olhar para a criança e aprender a humildade dela. Jesus está dizendo para mim assim, Wilson, olhe para a criança. Você quer ser humilde? Olhe para a criança. Você quer ser manso? Olhe para as pombas. Observe elas. Você quer ser prudente? Olhe para as cobras. Então agora Jesus está dizendo assim, Wilson, você quer ser humilde? Olhe para as criancinhas. Ai, como eu gosto de crianças. Deus sabe como eu gosto de criança. É uma palavra forte, mas vou dizer, eu amo as crianças. Eu tenho um amor pelas crianças. Eu me dá vontade de apertá-las, beijá-las. Ah, como eu amo criança. Então, eu devo aprender com elas a ser humilde. Por que é necessário que eu seja humilde? Porque a humildade é oposto ao orgulho. Por isso a necessidade de ser humilde. No ser humano adulto, a humildade tem dificuldade de fazer parte da sua vida. Mas o orgulho é muito fácil de crescer no coração do adulto. O orgulho ele está presente no coração do adulto, na vida do adulto. Mas a humildade é muito difícil. É algo difícil, é algo a ser aprendido, é algo a ser trabalhado. Então a criança nasce, ela é pequenina, ela é humilde. Na medida que ela vai crescendo, ela vai perdendo essa humildade, ela vai se distanciando cada vez mais da humildade e vai assumindo uma postura de orgulho, de arrogância, de altivez. É algo terrível no coração do homem pecador. Ele vai abandonando a humildade na medida que vai crescendo, vai amadurecendo e vai assumindo a postura do orgulho, assumindo o orgulho. Então Jesus disse que eu precisava ser humilde para contrapor, fazer oposição, é o antagônico do orgulho. Então eu deveria ser humilde como uma criança, eu devo ser humilde como uma criança. Mateus 19:4 diz assim, Mateus 19:4 diz assim, ele respondeu, vocês não leram que no princípio, 19:14, não é 19:4, mas sim 19:14. Então disse Jesus,
deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Observe bem, Jesus está dizendo que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. As crianças. Eu preciso ser como uma criança. Eu preciso urgentemente ser como uma criança. Porque a humildade é o oposto, é o inverso do orgulho. O que destrói o homem? O orgulho, a arrogância. O orgulho, a arrogância, a altivez é um veneno, é uma armadilha, é um laço que prende o homem e arrasta para a morte eterna, arrasta para o inferno. Jesus quer nos livrar dessa armadilha. Por isso ele diz: Wilson, seja humilde como uma criança. E você vai se livrar do orgulho, você vai se livrar da arrogância, você vai se livrar da altivez. E como eu preciso ser livre da arrogância, da altivez, do orgulho, que me prende, que quer me arrastar para o inferno. Vamos ler Isaías capítulo 2, versículo 9 e 17. Que tremendo essa escritura. E numa coincidência de Deus, eu estava lendo Isaías na minha leitura corrida da Bíblia, e para minha surpresa eu encontrei esses versículos maravilhosos. Glória a Deus porque está escrito isso na Bíblia, porque está registrado na Bíblia, por esses versículos maravilhosos da Bíblia, porque me clareiam a minha visão, abrem minha visão, faz eu ver com clareza, me ilumina o meu caminho. No 9 ao 17, no 2, 9 ao 17, que diz assim: antes, o profeta está falando, Deus através do profeta está falando, para nós entendermos o contexto, que Israel estava cheio de ídolos, estava cheio de recursos materiais, mas estavam cheios de ídolos. Então, agora Deus vai dizer para o povo, por causa desses pecados que o povo tinha, da idolatria, da feitiçaria e de outras coisas mais, porque tinham abandonado o Senhor, então agora o Senhor vai dizer para Israel, para nós, vai dar orientações. E aqui eu encontro coisas maravilhosas. Diz assim: por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes ou não os exaltes. Então, por isso a humanidade será abatida, isto é, o orgulho será abatido, a arrogância será abatida, o homem será humilhado, porque ele é arrogante, ele é altivo, ele é orgulhoso. Então ele diz aqui no 10: entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Então Deus aqui está pegando pesado no orgulho humano, na arrogância humana, na altivez humana. Ele continua dizendo, olha que versículos preciosos: o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. Meu Deus!
para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. E continua dizendo, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos. Olha que ele compara os cedros altos com o orgulho, com a arrogância e com a altivez. E todos os carvalhos de Baçã. Ele usa a figura da árvore aqui, dessas árvores, como alguém, como orgulho, isto é, o carvalho de Baçã, exaltados, orgulhosos. Para todos os montes elevados, para todos os montes elevados, para todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. Olha que ele dá várias figuras, árvores, montes, colinas, navios, para ensinar ao homem o orgulho, a arrogância, a altivez. No 17, a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Muito embora o milho não tenha, a palavra milho não tenha a mesma semelhança da palavra humilde, mas o milho quebrado na lavoura, quando se quebra o milho na lavoura, se quebra a altivez. E aqui Deus está dando figuras, árvores, colinas, e eu posso, na minha insignificância, ver o milho quebrado na lavoura. Uma expressão clara, uma figura clara do orgulho quebrado. Porque o milho cresce em linha reta para cima. E depois ele é quebrado e vira-se para baixo. Como é maravilhoso esse texto. Como é precioso as Escrituras. No Salmo 51:10, não precisamos ler, Davi faz uma oração, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria, ó Deus, um coração puro em mim, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que oração maravilhosa! Que oração preciosa! Essa oração com certeza foi impulsionada, direcionada pelo amado Espírito Santo. Porque eu preciso que Deus crie em mim um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Eu preciso disso. Porque eu preciso ser manso, eu preciso ser prudente, e eu preciso ser humilde, o oposto do orgulho, da arrogância e da altivez. E Jesus também disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu preciso aprender com Jesus, aprender com as pombas, aprender com a serpente, aprender com as crianças. Eu preciso aprender com Jesus, que Ele é manso e humilde de coração. Preciso ver o exemplo de Jó na sua prudência. Preciso observar Moisés na sua paciência. E Isaías 2:22, para nós terminarmos, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Isaías 2, 22. Eu quero terminar esta palavra com este texto, com esse versículo, porque eu reconheço diante de Deus, eu reconheço diante de você, meu irmão, minha irmã, que eu sou um pobre e miserável. Por isso eu vou ler esse versículo. Esse versículo falou muito ao meu coração. Isaías 2, 22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Vou ler novamente. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Que valor o homem tem? Quanto eu tenho de valor? Quanto você tem de valor? Esse versículo diz o que eu, pastor Wilson, pela misericórdia de Deus, tenho de valor. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Meu Deus, que valor ele tem? Quando ele pergunta que valor ele tem, a resposta está clara. É nada. É isso que nós somos, nada. Simplesmente nada. Eu desejo, porque esse estudo que o Senhor me deu a graça de fazer, não foi para você que está me vendo. Ele foi feito para a minha vida. Eu estou apenas compartilhando com você o estudo que Deus me deu para a minha vida. Porque eu preciso ser manso, eu preciso ser prudente, eu preciso ser humilde para que eu possa entrar no reino dos céus. Para vencer no meio dos lobos, para sobreviver no meio dos lobos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus se manifeste na tua vida. E você seja um homem, uma mulher de Deus vitoriosa no meio dos lobos. Que Deus te capacite, te habilite a ser manso, a ser prudente e a ser humilde no meio dos lobos. Shalom, Shalom Adonai.